Olá, meu querido e amado ser de luz, tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu gostaria de dizer para vocês que vocês têm tanta luz que vocês são também seres de sombras. É uma mistura que todo ser de luz tem uma sombra, não é a iluminação do dia a dia que traz a sua sombra. Não é somente isso, é a iluminação da alegoria platônica. Então vamos lá. O tema de hoje vai ser a neuropsicose que vem do outro do seu ser. Que seja o capital, Deus, a você mesmo. Como desapegar do exterior, focando na gestalt terapia. A gestalt terapia explica que tudo parte de uma elaboração, de um discurso interior do vazio. E esse vazio é o que vai movimentar os tópicos que eu estruturei aqui para vocês no manejar da psicoeducação. Como eu sou um especialista em psicologia, eu devo alertar vocês quanto aos sintomas que podem ser graves, agudos ou passageiros, um dia após o outro. O dia a dia da psicossintomatologia da neuropsicose. Se você está dizendo, você tem? Eu não tenho. Morreu pra. Já fiz minha OD. O dia passa e morre. Ou seja, a neuropsicose passou, morreu. Não tem mais. Pois eu sou gestor e professor. Respeito ao meu eu, Redentor Salvador. Yeshua. Entendeu bem? Você orando por você mesmo, pelo seu pai, pela sua integridade, você ora pelo planeta todo. Aí o planeta todo fica de bem com você e até os seus adversários, os seus críticos, eu vou colocar assim agora, seus críticos vão te aplaudir e ainda vão, não é que vão zombar de você, mas vão falar, ó, a neuropsicose dele realmente morreu, não tem mais neuropsicose nele. Não existe mais essa história de desterritorialização delusiana, não existe mais a fase a provocação que vem do sintoma da neuropsicose, que já morreu ou se continua a remanescer, peça para ela desaparecer. Certo, meu senhor de luz? E assim a gente vai continuando e seguindo. A noite do dia. O que é a noite do dia? A noite é quando há um eclipse. Isso é uma noite do dia, uma fase normal, mas que simbolicamente quer dizer que o dia fica escuro, ou seja, para você não cair na armadilha do grande outro, que é o inconsciente, que é o ficar em silêncio ou beber do seu próprio sintoma, ou seja, provar do seu próprio veneno, ou assumir seu erro, assumir sua culpa, o seu arrependimento e não praticar mais o que é errado, ao meu entender e meu grau de ética. Quando o antagonismo social tenta ferir o seu ser, o corte psicanalítico e a sutura da ferida do outro, só observar, resistir e racionalizar, não se relacionar com o que é tóxico. Se um outro, tem uma demanda tóxica para você, você deve resistir e racionalizar. Olha, isso não serve para mim. Não serve para mim. Eu prefiro a minha paz. E a minha paz vem do meu eu e Salvador e Redentor Yeshua. Eu sou uma pessoa católica e já batalhei muitas vezes e ainda continuo batalhando. Vamos lá. Já fiz minha OD. Minha OD não é a expressão do ódio, é porque o ódio vem como um temperamento emocional, de inteligência emocional, para que se dissipe as trevas do outro, desejando o bem. E é desejando o bem que a gente vai começando a se iluminar e vai começando a ascender. E essa ascensão vai te levando de significante para significante, para o significante mestre. Aí esse significante mestre vai dando correlações e vai desatando os nós do embotamento afetivo. Você tem ou teve. Se você se trata ou se vê como esquizofrênico paranoide. Os inimigos andam em pele de cordeiro, face da paranoia neurótica e os delírios reduzidos ao xixi do nada. Não tem nada. Tratar com indiferença que a gente trata com utilidade para o mal. Quem tenta te utilizar para fazer o mal, você trata com indiferença. É muito simples. Seja indiferente, não
Não caia na subjetividade, não caia nos dardos. Não deixe que os dardos caiam no seu círculo, no seu void aqui, ó, o da arte, no seu void, no seu conhecimento. Você é uma pessoa de luz. O ser esquizofrênico e paranoidal, não caindo na noite do outro. Atenção a si próprio, amar a Deus e cuidar dos sintomas do neoliberalismo. Os sintomas do neoliberalismo são os sintomas do capitalismo. Eu, como neoliberal e capitalista, pequeno burguês não, de acordo com a literatura lacaniana dizer que o pequeno burguês é um anarquista, não sou anarquista. Eu tento tratar as pessoas na medida do possível com o máximo de respeito, o que é um impossível. Porque a subjetividade, esse máximo perfeito, é Deus. E Deus é meu pai. Então eu como filho de Deus, devo assumir ter a minha responsabilidade sobre o meu discurso. E é o que eu tenho propriedade demais, tenho um assunto para falar sobre as coisas que eu tenho razão. O que os outros pensam de você é problema deles. O estoicismo leva a não reação. Não reação. Você não é e não participa do que vem do outro. O que o monge deve fazer? Eu, como monge, ora e trabalhar. Estou sempre orando aqui, assim, ó. Sempre orando. Meditando nas paixões de Cristo, meditando no Espírito Santo, que é Deus, e na volição, para que tudo comece bem e termine bem. Comece bem, passar bem e terminar bem. É isso que eu vou traduzir nesse meu roteiro de retiro quaresmal e de carnaval, que eu não vou cair em folia. O que os outros pensam de você é problema deles. O estoicismo leva a não reação. O estoicismo leva a sabedoria para ter a percepção do tipo de reação que você vai ter em relação ao sintoma que vem do outro. O outro, a figura paterna, a linguagem, o discurso, a sombra. Se você é um ser de luz, como eu, um mestre de ser de luz, você maestra as coisas e não precisa incutir, não precisa se exibir, não precisa se mostrar. O que os sintomas psicossociais e somáticos querem lhe alertar? Não há relação sexual, nada de carnaval, falocentrismo, nem depravação moribunda. Um retiro quaresmal como promessa de se libertar do mal. A castração do desejo do outro. Olha, eu sou um indivíduo castrado. Eu não tenho desejo do outro, porque eu sou preenchido do amor e da graça do Espírito Santo de Deus. Eu entendo bem quais são as psiques de cada um como gestor. Entendo muito bem da minha vida, cuido eu. O que vem, a paranoia da metafísica do Platão Delusiano e o Saint Home. A paranoia da metafísica é que a metafísica existe, mas não existe. É uma dualidade de diferença de escola de pensamento. Ela pode existir para quem quer que você ache que exista ou não. Isso daí não é questão minha nem sua. Isso é questão de como você avalia, entendeu? Então, já que a questão passa para você. O que você quer com a metafísica? Do Platão Delusiano, no rizoma da esquizofrenia paranoide. O que você quer? E o Saint Home, que é a morada do santo. A morada do santo é que você deve respeitar a sua casa, sua mente, só isso. Relaxar diante da mediocridade do humor do inimigo. Se o inimigo é mal-humorado, sarcástico, sátiro, é problema dele, não é seu. Você não é o seu inimigo. É uma arte de ter senso crítico, sim, tratar com senso crítico. Corta por vez a metafísica que você acaba com seu inimigo de vez, você desestrutura ele todinho. O que vem para destruir, leia, vai te fortalecer e avançar. O demolice do outro sintomático e sair de lugar. Sim, se um lugar não te favorece, você deve buscar um outro lugar que te favoreça. Um outro estado, uma nova cidade, outra vida, qualquer coisa. Mas, ou você foge dos seus inimigos, ou bota os seus inimigos para fugir. O que vem para te destruir. A oração é o que te leva além para estar em paz psicologicamente. E a oração, eu estou fazendo a oração para que o meu inimigo não me persiga mais. Eu não quero que eu esteja, eu quero estar em paz, na paz do meu Senhor. A neuropsicose causada pela inveja dos críticos é um elogio que me faz rico. O meu futuro é luz, porque eu sou luz quântica. Quanto mais tentarem contra a minha lei, que eu acabei de criar uma lei, eu não tenho medo nenhum de exibir que eu tenho uma carteirinha profissional de
louco da Quantum Light. Olha aqui, ó. Quantum Light. Se as pessoas têm inveja de mim, ou são evangélicos, depois dizem uma coisa de outra, diz que sabe de tudo, é porque não sabe de porra nenhuma. A calmaria da luz quântica e o idealismo alemão, o capitalismo de não colonização. É isso que o meu neoliberalismo está propondo para você, a neutralidade científica, que eu sempre preservo, para que você compreenda e seja autodisciplinado, assim como eu sou autodisciplinado. É um legado que eu tenho que meu pai sempre disse: se discipline, se discipline, se discipline. E eu sou autodisciplinado demais. E sim de autodomínio e autorresponsabilidade. O autodomínio e autorresponsabilidade a gente trata em dois livros bastante interessantes que eu tenho aqui: A Chave do Autocontrole, que é o autodomínio, a mesma coisa, quase a mesma coisa, e O Poder da Autorresponsabilidade. Esses dois livros aqui te levam além para você ser consciente de si mesmo e saber como agir dentro da dificuldade. Esse livro, Hegel, tem uma passagem aqui que eu acho bastante interessante, essa daqui, ó. Juízo, o ato de julgar consiste em impor em relação a uma realidade singular e um conceito. Tá vendo? É só um conceito. Um conceito do outro não tem. Eu sou singular. Determina o singular de um modo universal. Ou subsume ao universal. Tá vendo? Morreu. A neuropsicose morreu. Fui curado, sendo crítico dos meus críticos. Esse livro aqui, O Capital, nessa passagem aqui, ó. O capital é aquela parte da riqueza de uma nação que é utilizada na produção e é constituído por alimentos, roupas, ferramentas. Isso é o capital. Não é aí onde eu quero chegar, não. Eu quero chegar aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó. A primeira condição esteja presente sem que o esteja a segunda. Um trabalhador pode ser trabalhador, assalariado, jornaleiro, etc. Tal acontece sempre que falta o segundo elemento. Tal, um trabalhador produtivo é um assalariado, mas nem todo assalariado é um trabalhador produtivo. Eu não sou trabalhador assalariado, mas eu sou um trabalhador produtivo. Eu sou pesquisador da luz quântica. Agora vamos lá. Esse livro aqui diz que a democracia é a pior forma de governo, porque leva aos investidores, dá o poder de participar do societal. Esse livro aqui, Soren Kierkegaard, diz assim: todas as obras do filósofo teólogo dinamarquês Soren Kierkegaard têm por tema a verdade e a subjetividade. Esse livro é maravilhoso, fantástico, é de um sedutor. O príncipe disse que toda a democracia é uma balela de anarquismo ditatorial que não presta. E agora vamos continuar conversando, no qual eu vou dar uma abertura de senso crítico e razão, com a força maior. A ordem do gestor do sintoma, a redenção do eu. Na psicanálise, o sujeito deve passar de vítima do sintoma a gestor do seu desejo. Você deve ser gestor do seu desejo, entendeu? Eu sou gestor do meu desejo e também do desejo comum, que é a participação na sociedade. Às vezes eu sou social, às vezes eu sou antissocial. Isso depende do meu humor. Cientificamente, isso é a retificação subjetiva. Biblicamente, é o arrependimento e redenção. Você não é mais escravo do pecado inconsciente, mas gestor de sua própria lei em Cristo. O corte e a sutura, a estética da resistência. Lacan propõe o corte para interromper o gozo do outro. Quando o antagonismo social tenta feri-lo, você aplica a escansão. Isso não me pertence. A sutura é a racionalização fenomenológica. Você observa o mal, mas, como ensina Tiago 4,7, você resiste ao mal, o outro tóxico, e foge dele. E ele foge de você, quer dizer. O xiste do nada, a desconstrução do inimigo. O inimigo em pele de cordeiro é um pequeno outro, objeto A, que tenta capturar sua imagem. Lacan ensina que xiste, witz, revela a verdade, a reduzir o ataque do inimigo ao nada, através do humor e da indiferença. Você retira o investimento libidinal dele. É a prática de Provérbios 26,4. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia. Tá vendo? Estutícia do tolo. Eu não sou tolo. Eu não sou tolo errante, nem sou tolerante. Às vezes eu sou intolerante. A singularidade esquizo, contra o neoliberalismo psíquico. Ser esquizo aqui é manter a multiplicidade do ser, que representa Deus, de acordo com Platão,
ser colonizada pelo discurso do capitalista, que exige consumo e produtividade constante. A cura é amor a Deus, o grande outro não barrado, e a atenção plena, protegendo sua estrutura da fragmentação neoliberal. O estoicismo do monge, ora et labora. O que o outro pensa é um introjeto que deve ser expelido. A psicoterapia lacaniana busca a separação. O estoicismo bíblico diz: se Deus é bom por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sua autoimagem não é servidão, é trabalho e oração, disciplina monástica. Retiro quaresmal, a castração do desejo do outro. Lacan afirma: não há relação sexual, significando que não existe plenitude no outro. Os sintomas somáticos alertam para o excesso de carnaval, gozo desordenado. O retiro quaresmal é a castração simbólica do que você diz. Você diz não ao desejo do outro para encontrar a liberdade do seu próprio deserto espiritual, no deserto do real. O Saint Home e o Proto-Arte do sânscrito. O Saint Home é a amarração que te salva da loucura. Ao relaxar diante da mediocridade do inimigo, você usa o senso crítico como um platô de estabilidade. Você não luta contra a lama, você caminha sobre ela, mantendo a estrutura borromeana, real, simbólico e imaginário, em equilíbrio. Demolição e avanço, a dialética da oração. O que vem para destruir é o real traumático. A psicanálise usa o trauma para reconstruir o sujeito. A oração funciona como a fala plena. Ela se desloca do lugar de sofrimento que projeta para a paz. É o sacudir o pó das sandálias. Mateus 10:14. E avançar. A inveja como ativo. A lei do sujeito virtuoso. A inveja do crítico é a prova de que você possui o agon, a centelha. Lacan explica que a inveja é pelo que o outro parece ter. Se tentam contra sua lei, no caso minha lei, eles apenas confirmam sua bem-aventurança, como Mateus 5:11. A perseguição é o selo da sua virtude e riqueza interior. Vendo? Sou rico, bem, burguês. Luz quântica e autodomínio. O capitalismo de si. O idealismo alemão, Hegel, Kant, encontra a física quântica no reconhecimento de que a consciência molda a realidade. O capitalismo da não colonização é a posse de si mesmo, é a autorresponsabilidade absoluta. Você é o dono da sua terra prometida. Você é o que você é, governando seus impulsos e brilhando na calmaria da luz. Gente, o que eu quis dizer com tudo isso? Eu quis dizer que o Império da Razão é meu. Eu sou um jornalista, pode olhar aí no meu blog, rucavector.blogspot.com, no outro blog, videbs.blogspot.com. Pode olhar no meu site, www.luzquantica.com. Meu nome é Pedro V. Lucas Bonfim. Eu vou fechando essa aula, dando adeus ao dia a dia neuropsicótico, porque eu aprendi que na noite, do que parece ser silêncio neurótico, ou até mesmo a morte, que é o medo irreal, surreal de uma neurose psicótica, tende a ter fim quando você se coloca na posição também do outro e o outro troca a relação de você de choque. E esse choque é o que te faz, quando você bate cabeça com cabeça, você sai machucado, mas você vai machucado e vai com a sua ferida e tenta curar em outro lugar. Por exemplo, num CAPS, em outro estado, vamos fazer uma viagem. Eu esqueci que existe a neuropsicose. A neuropsicose morreu. Entendeu bem? É só um dia após o outro. O inimigo não vai te ficar perseguindo, não, porque isso daí não é coisa da pessoa que você identifica como inimigo. É coisa das potestades do mal que estão nas regiões celestiais, ou seja, no céu aqui, ó, no céu, no pensamento. E você, na luz quântica, molda o seu pensamento conforme você vai aprendendo a sobreviver às adversidades. Você só consegue sair de uma batalha espiritual vitorioso sendo invicto como eu sou. Porque se você tem luz e você emana a luz, você ensina. Você captura o inimigo pelo ato de ensinar. E o ato de ensinar é o amor pela profissão. Por exemplo, eu não trato o meu estudante como um não iluminado. Eu trato o meu estudante como uma pessoa que a luz está o iluminando até mim.
Entendeu bem? É muito simples, é muito racional, muito prático. Então vamos para o Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento diz assim: ora, se Davi o chama de Senhor, como pode então ser seu filho? Juízo de Jesus contra os escribas, como todo o povo o ouvia. Disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam tanto de circular com trajes aparatosos e de ser saudados nas praças, que procuram nas sinagogas os bancos de honra e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram os bens das viúvas, fingindo longas orações. Eles receberão por isso castigo mais severo. Oferta, não. Vou fazer um discurso de Jesus sobre os sinais do fim. Como alguns lhe observassem que o templo era construído de lindas pedras e ornado de ricos donativos, disse: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, pois para ele todos são vivos. Alguns escribas então disseram: Mestre, falaste bem, e não mais ousava dirigir-lhe perguntas. De quem o Messias é filho? Eles lhe disse então: Como podem dizer que Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi afirma no livro de Salmos: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A paz vem daí. Quando os meus inimigos estão na base dos meus pés. E olha que eu não tenho inimigos, eu tenho críticos. Porque o meu maior inimigo é eu de mau humor, eu viro inimigo de todo mundo. E eu crio minha lei e a minha instituição e o meu cartão especial aqui, ó, ministério especial, entendeu? Sempre voando mais longe, mais alto, nas alturas. Vamos lá, o que você entendeu sobre neuropsicose? Neuropsicose tem como alucinações auditivas os sintomas, as vozes que comentam quão louco ele é, não sei o que, blá blá, morreu. Se morreu, o que morreu foi a neuropsicose. Por exemplo, eu acho que o inimigo se ajoelhou e orou por mim, para que eu morresse, e o que acabou morrendo em mim foi a minha neuropsicose, que ele provocou em mim. Ele não é mais meu perseguidor, ele é meu aluno, porque eu sou doutor. Não doutor mestre de medicina, mas doutor de alma para alma. Namastê, namastê sempre com todos. Agora eu só tenho que desneurotizar a minha sala de aula do meu Lailô e tantos alunos que eu tenho ao redor do mundo, estudantes ao redor do mundo. Como é que vamos fazer? Vamos voltar tudo de novo ao tema, a neuropsicose que vem do outro do seu ser. Como assim do outro do seu ser? Se o ser é Deus, tudo que se manifesta é Deus. É o que diz a Bíblia, Mateus. Como desapegar do exterior. Se você não gosta de carnaval, não significa que você não é brasileiro. Se você não gosta de carnaval, de folia, você não é folião. Você não é nenhum filho da puta, cara, pra ser folião. Quem vive de folia é coisa de mané, coisa de brasileiro, de comer banana. Eu não como banana, por isso que até hoje tô com tremelico, falta de potássio, eu acho. Focando na gestalt terapia. Gestalt terapia é fenomenologização. O que você pensa primeiro é o que você deve dar importância. O dia a dia da psicossintomatologia da neuropsicose. Já fiz minha OD. A minha OD são meus trabalhos, o meu dia a dia. O dia passa e morre, pois eu sou gestor e professor. Respeito ao meu eu redentor e salvador, Yeshua. Com Yeshua no meu caminho, Yeshua, meu pai, meu senhor, a noite do dia e o dia da noite são como invernos e verões que se tornam às vezes de estações para estações que vão se
transformando em alegrias e confraternizações dos direitos iguais para os iguais e direitos desiguais para os desiguais. Ou seja, eu como gestor, eu atraio muito atenção ou inveja de pessoas que querem estar no meu lugar, que queriam cursar 10 anos de gestão pública, mas não tiveram oportunidade e não têm a mínima noção do que é passar 10 anos estudando administração pública na escola federal. Os inimigos andam em pé de cordeiro, isso é óbvio. Os inimigos andam em pé de cordeiro, eles sempre vão fazer assim, ó. Por favor, por favor, por favor. Aí de repente vão vir com a faquinha lá de trás, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá. Face da paranoia neurótica, os delírios reduzidos ao xiste do nada. Olha, eu lá vou ligar para um nada que é essas trouxas de roupa para lavar, cara. Tratar com indiferença quem te trata com utilidade pro mal. Quem tenta te tratar, te manipular, gaslighting, se chamou, te stalkear pro mal, ele tá perdendo tempo. Tá só perdendo tempo. O ser esquizofrênico, no meu caso, e o paranoidal. Outro sintoma. Não caindo na noite do outro. Ou seja, o sonho, o delírio do outro, a voz do outro. Se seu outro não for você mesmo, ou a figura paterna, que é o inconsciente, para você não ficar inconsciente, que é o sonho do outro, é o que o outro quer de você, que você durma, que você ceda o espaço, o desejo dos outros. Por exemplo, pessoas na rua, pessoas cantando, trenzinho passando, alguma coisa assim do tipo. Você tem que fazer um retiro espiritual para desatar esses nós. E a face da paranoia neurótica dos delírios reduzidos ao xiste do nada. Cara, um nada desse. Tratar com indiferença quem trata com utilidade pro mal. Ora, se eu soltar meu cachorro aqui hoje, eu tenho certeza que ele não volta mais não, porque ele vai morder e vai atacar alguém na jugular, isso eu tenho certeza, não vai ser eu não. Até de mim ele tem raiva. O que os outros pensam de você é problema deles. O estoicismo leva a não reação. Não reação da percepção de como você reage. A não reação sábia. É só não reagir. Porque se você tem stalkeadores, caluniadores, injuriadores, difamadores do seu caráter, eu, Pedro Victor Lucas Bonfim, não sinto apego a inimigo nenhum, não. Fingir que não existe, usar o cinismo a seu favor, uma forma de folia própria e fantôme da autorrealização como iluminado de Deus, eleito, né? Por isso que eu sou um bom orador. Você não é e não participa do que vem do outro. É lógico, o outro é o outro. O outro é o Big Yoda. O Big Yoda, dois não existe Big Yoda. Não existe inconsciente. Essa é a charada. O inconsciente é quando você dorme, tem algum lapso da cabeça, você silencia, aí começa a escrever um bocado de coisa, aí você começa a ter sintomas. Não acredite em tudo que vem no seu front, não. É tudo mentira. O que os sintomas psicossociais somáticos querem lhe alertar? Não há relação sexual, nada de carnaval, falocentrismo, nem depravação moribunda. Olha, boss, não há carnaval, nada de carnaval, nada de falocentrismo. Falocentrismo é a mesma coisa que falhocentrismo, a falha. Tá atacando a pessoa errada, irmão. Você está pensando em mim com falo, querendo representar a falência do poder do falo. Não falo como o órgão sexual, mas eu falo como a língua da fala mesmo. Eu falo como a potência. Quem é castrado sabe que não tem nada a ver com sexualidade nem romantismo, porra nenhuma. Nem depravação nenhuma. Não retira o caráter mal como promessa de se libertar do mal. A castração do desejo do outro. É arrancar a metafísica do outro, dizer que o outro não existe, para mim, não é meu inimigo, não é meu amigo, mantenho neutro. O que vem para destruir... Não, a paranoia da metafísica do Platão de Luciano e o Saint-Rome. A paranoia é que teu inimigo estava te utilizando há tempo e você não percebeu, porque você caiu no sono do outro. Você estava inconsciente. É aí que você deve sacar, descascar e não ligar. Viver no triângulo perfeito, que é Deus. Só há um. Jesus, você, só mono, você mesmo.
Por mais que o outro tente te injetar na sua cabeça que ele participa de você, mas ele não participa de você, ele não sabe o seu sofrer, não sabe o que é sofrer. O que vem para destruir, leia, vai te fortalecer e avançar. O demolício do outro sintomático e sair do lugar. A oração que te leva além para estar em paz psicologicamente. É lógico que eventos traumáticos como inimizades, você deve tratá-los como a crítica e o crítico da crítica e o crítico dos críticos. Eu, sendo um homem dos homens e gestor público, sou muito crítico, eu cobro muito. E é muito caro fazer uma aula dessa, custa bastante dinheiro e tempo é dinheiro para mim, eu não perco meu tempo à toa, porque eu vivo num mundo capitalista e às vezes as pessoas aqui acham que eu sou trouxa porque eu tenho alguma deficiência e não devo ser valorizado. Se eu não estou sendo valorizado aqui, pronto, eu pego minhas malas, fujo daqui, saio daqui, vou, ninguém deve saber. A neuropsicose causada pela inveja de um crítico. Se você tem um crítico seu, se você tem a inveja do que o crítico tem, da pessoa lá, o teu inimigo, é o crítico, seu crítico, meu crítico, que ele tem, sabe o que é? É um elogio que me faz rir. Olha, eu tenho um crítico, tá criticando meus trabalhos. Nossa, eu tô bem, tô fazendo sucesso. Tô tendo olhares que estão me observando, mas não olhares esquizofrênicos, que é a paranoia, o olho torto, ou mal olhado. Não, isso aí, foda-se, não existe. Misticismo. A oração que te leva. Não, a neuropsicose causada pela. O meu futuro é luz. Quanto mais tentarem contra a minha lei, mais bem-aventurado e virtuoso serei. A minha lei é que eu não gosto de ter inimigos e a vida me manda inimigos para provar que a vida é bonita e é bonita. Eu não gosto de ter inimigos, eu já criei minha lei. Aqui, minha lei, ó, não tem inimigos, ó. Vou mostrar esse meu cartãozinho aqui, ó. Passo aqui em qualquer universidade, qualquer lugar do mundo. A calmaria da luz quântica, o idealismo alemão, o capitalismo de não colonização, e sim de autodomínio, autocontrole, autodomínio e autorresponsabilidade. Bem, quando eu criei esse cartão no meu ministério, eu criei pensando no RSI, lógico, tá aqui minha fotinha, ó. E aqui é um lugar onde eu moro, aqui, Pipa, e tá aqui, eu tô lá, somos do lado de Deus, Deus conosco, quem será contra nós? Se o inimigo atentar, ele está se atentando contra si mesmo. Então o inimigo não pense mais em mim, o inimigo não ouse mais mexer comigo, porque eu não faço mal a ninguém. Vivo de amor, vivo de felicidade. Estou em tratamento, estou bem e eu não quero saber das inimizades que eu tenho por aqui. Não quero saber. Com o meu cartãozinho de louco, da Quantum Light, Milagres Brasil, vá lá no meu TikTok, Billy Paul, e veja por você mesmo o que você pode fazer o que você pode ter de bom para tratar a neuropsicose. A neuropsicose, por exemplo, de um barulho. O que é um barulho? Um barulho é um poema que eu escrevi, um cinema para sanear sua mente. Entendeu bem? Com o meu cartão de doutor, é fácil comprar, é fácil ter as coisas. Isso só na luz quântica que a gente consegue o amor da sabedoria plena e balizar qualquer fervura que pareça ser gelada, mas é calma. Só calma, só a calma. Porque isso está até na passagem bíblica de Pedro. Pedro diz: não provocais a ira dos filhos, mas criai-vos na admoestação do Senhor. E eu sou um senhor, 34 anos de idade, reduzido ao nada, porque meus 34 anos de idade passa pro nada. E assim sendo, eu vou
Me despedindo de você, meu ser de luz, meu ser de sombras, porque todo ser de luz emite uma sombra e toda sombra vai caminhar com a luz, e a luz está dentro da sombra e a sombra está dentro da luz. Ou seja, somente você e a sua percepção de si mesmo, de se psicologizar e parar de pensar no outro. Por mais que o outro tenha um vício sobre você, que é pisar sobre você, que é ser seu inimigo ou seu crítico. Certo? Então agora, para finalizar, eu vou colocar uma musiquinha bem legal aqui, ó. Peraí, minhas músicas. Área da passagem, tá vendo? Esse é um cinema muito interessante. Esse é um cinema muito interessante que diz que a área da passagem. O que é a área da passagem? A área da passagem é o que você tem algo messiânico e algo que já se foi messiânico, mas não é mais. Só a beleza no pódio do saber. Não adianta correr nem roubar a se esconder. O que queres senão o que intrigar? Se te fechas, como podes tu falar? Leves livra-nos para poder passear. Entendeu bem? Uma boa canção para finalizar com essa minha ode é dar aplausos para os meus críticos, porque eu sou o meu maior crítico, eu sou autocrítico, eu tenho senso crítico. E tipo, ficar esperando o resultado em um lugar onde você já viu que não vai dar resultado nenhum, porque se trata como um despojo para fazer o mal, te utiliza dos seus saberes para sugar, né, tomar posse para fazer o mal contra você mesmo, ou seja, a falta de liberdade, sabendo que a liberdade é o abismo da intersubjetividade, e a liberdade é um abismo. Se a gente tiver liberdade, por exemplo, eu tenho liberdade para criar minha instituição e meu empresariado da Quantum Light, tá aqui, Luz Quântica, ó, Luz Quântica. Quantum Light, Luz Quântica. Da minha alma, identificada na palavra de ordem. Sei que subirei se confiar no meu lar, pois é magnífica as rosas da eternidade. Mas ainda te pergunto se o amor existe. Insisti. Muito bom, né? Água. Seja como a água. Obrigado. Até.